vocês. Hoje nós vamos relembrar atributos, blocos atributados. Então, é uma aula de recordação. Nós fizemos o térreo e o superior sem escada, nós vamos ter uma aula de escada, e sem as portas e as janelas, tá? Relembrando, janela é somente essas duas linhas aqui, sendo que essas linhas externas estão o peitoril e estão alvenaria baixa, e as duas vermelhas estão em caixilhos, tá? E a porta, já deixei lá no material geral para vocês, as tabelas de iluminação e ventilação, que a gente vai tirar ela depois, a gente vai ter uma aula só sobre ela, e a de esquadrias, onde mostra o código, a largura, a altura, peitoril, modelo e material. Quantidade, ele já sai automaticamente quando a gente faz a exportação dos atributos, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui, isso aqui foi da outra aula. Eu pedi para vocês, a gente vai fazer a P3, tá? Ela tem 80 de largura, 2,10 de tamanho. Mas nós temos que colocar todas as informações nessa porta. Então, a melhor maneira é colocar atributos. Os atributos são informações que vocês colocam no bloco e depois pode acessar, ou simplesmente para visualizar, ou exportar por uma tabela Excel, né, que depois você pode exportar e manipular essas informações. E ela pode estar visível ou não. A maioria dessas informações não estarão visíveis, porque senão o desenho fica muito lotado de informações e a gente não consegue nem ler. Por isso que nós vamos colocar um código em cada porta, em cada janela, e depois nós vamos inserir uma tabela onde o usuário vai verificar o tipo de porta e automaticamente ele vai ter todas as suas informações. Então, eu pedi para vocês fazerem uma porta, né, de 80. Quem não fez, não se preocupe, depois a gente vai ter o tempo da aula. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e depois fizessem, porque senão vai fazendo, sempre perde alguma coisa, e aí fica difícil de você voltar a pegar a ideia. Tá seco, né? A gente fica com a garganta ruim. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando eu vou criar um bloco, independente se ele é atributado ou não, eu vou fazer o desenho, tá? O nosso desenho ele já está em caixilho. Fiz o desenho da porta, o arco, tudo bonitinho. Isso vocês aprenderam em DCC1, né? Se eventualmente vocês tiverem, deixa eu ver aqui, algum probleminha na construção de porta, ou tiver dúvidas sobre a parte básica, lembra que eu falei que tem um site da professora Arisol, que ela ensina toda essa parte básica, tá lá no YouTube. E aí vocês podem, coloquei aí no chat, vocês podem acessar o momento que quiser, porque às vezes a gente esquece, né? Você teve a aula em DCC1 e passou um tempinho e vocês esqueceram. Então, lá tem toda a parte básica, quando você tiver alguma duvidinha, você vai lá, tá bem? Então, a gente vai ter que fazer essa porta com os atributos, no caso essa está com atributos, e como que a gente inicia? Fazendo a porta de 80. Aqui eu coloquei um círculo, vamos ver qual é o diâmetro dele, vou dar um list. Ele tem
o raio de ponto 20. Então, diâmetro de ponto 40, tá? Anotem aí. E fiz uma circunferência dentro, porque o padrão nosso vai ser colocar uma circunferência com o código da porta, tá? A janela, deixa eu pegar uma janela aqui, ela é diferente. Ela tem uma linha saindo do quadrante, indicando a janela. A porta é uma circunferência interna. Deixa eu até mover um pouquinho mais para baixo, para a gente ficar perto dela para ter todas as informações de maneira mais rápida. Tá bem? Vou colocar isso aqui. Vamos ver o layer mais. Posso pôr no layer indicação. Posso pôr no layer caixilho também. Eu vou deixar o meu no layer caixilho. Tá bom? Está aqui. Então, fiz o meu desenho. É linha, circunferência e arco. E agora eu vou começar a digitar os meus atributos. Eu tenho aqui no menu bar, né? Quem esqueceu aquela setinha aqui em cima. Vou até desligar o meu. Show menu bar, né? Então, temos File, Edit, aquele menu que a gente usa muito. Então, para criação de atributos, eu venho aqui no Draw, Block, definição de atributo, aí abre esse quadro de diálogos, ou digitando, eu coloco underline, ATT de atributo, def de definição, tá? Que também abre o mesmo quadro. Então, nós temos várias regiões. Regiões, eu chamo essas áreas aqui, ó, com contorno. A primeira é essa aqui, que nos interessa, que é a área do atributo. Aqui eu vou definir o nome dele, eu vou definir uma pergunta, eu vou definir o que vem padrão. Então, aqui eu vou fazer umas definições do núcleo do atributo, tá? Então, o primeiro atributo que a gente viu aqui na nossa tabelinha, vamos lá, ó, qual é? Código. Porque quando eu for inserir essa tabela no meu desenho, eu quero que venha todas essas informações. Então, por isso que eu estou olhando a tabela, para saber quais informações que eu vou colocar no meu bloquinho, na minha porta. Se eu estivesse trabalhando no escritório de arquitetura e engenharia, ele tem os padrões deles. Então, eu teria que ver quais as informações que eu vou colocar naquele bloco. Não necessariamente de porta ou janela, de repente eu posso colocar do bloco da pia, o bloco da torneira, o bloco do box, enfim. Aí, as informações que são pertinentes, tá? Então, vamos lá. O primeiro é o nome de batismo, digamos assim, do nosso atributo, é código. É o nome representativo dele, do que ele fala. Prompt é uma pergunta que ele vai mostrar quando estiver trabalhando com esse atributo. Então, eu vou colocar aqui entre o qual, entre com o código, ou qual código, enfim, a pergunta você define. Eu digo, quando você faz uma coisa bem feita, você só faz por uma vez. Se você faz uma coisa mal feita, você faz por 20 vezes. Então, as pessoas, às vezes, tá com preguiça, com pouco tempo, e coloca aqui, xxx, y, y, e na hora de inserir, vai inserir o valor.
Mas esse bloco ele fica inutilizado, eu não posso usar mais, porque daqui a 2 dias eu não sei o que quer dizer mais esse XXX, nem esse YYY, e ninguém mais vai poder usar. Então, se você está fazendo, faça com qualidade, escreva as coisas corretas, código, entre com código, enfim, tá? E aqui eu vou pôr P3. Existem 2 maneiras de fazer a direção do atributo. E eu vou mostrar a que eu acho a mais correta, tá bom? Depois eu mostro a que o pessoal usa genérico, mas depois eu vou falar para vocês qual é a vantagem de um e a vantagem de outro. Porque um pode estar pensando aí, não, mas eu faço de outro jeito. Calma, a gente vai ver a maneira correta e depois a maneira mais rápida, dependendo do tipo de projeto. Então, aqui nessa área, eu coloquei as informações base do meu atributo. Logo após, eu vou identificar o tamanho desses textos que vão aparecer. Esse P3, ele vai aparecer na minha porta naquela circunferência que eu fiz. Então, a justificação é bem no centro dessa circunferência, que eu posso pôr por center ou middle center. Fica bem centralizado. Isso aqui são as justificações de texto, tá? Que vocês têm no Word, que vocês aprenderam em texto lá em DCC1. Eu vou colocar Middle Center. Então, quando o meu atributo for colocado na caixinha, na bolinha, ele vai ficar exatamente no centro. Aqui é o estilo de texto. Como nós estamos usando um DWT, ele já vem com o estilo de texto, né? E quando a gente faz o nosso DWT, a gente já pensa também no estilo de texto de tudo, do que vai no ambiente, do que vai escrito e no caso dos atributos. No meu caso, eu vou colocar título 100, que vem com uma altura de ponto 25. Como a minha circunferência tem diâmetro de ponto 40, vai caber. Rotação 0 e o outro nem está ativo, tá? Essa área aqui a gente vai ver daqui a pouco. E esse aqui é de ponto de inserção, ou seja, aonde que vai ser colocado esse atributo. No meu caso, eu quero colocar na própria tela. Eu poderia dar um X, Y e Z se eu soubesse as coordenadas, mas eu vou colocar aqui em ponto de inserção. Tudo bem? Eu dou OK. Quando eu dou OK, o meu código aparece e eu vou colocar exatamente no centro da minha circunferência. Ó, ele ficou aqui padrão. Ele ainda não é um bloco atributado, ele é somente um desenho com um texto. Vamos de novo fazer outro atributo. Qual é o próximo? Código. O próximo é largura. Do meu P3 é ponto 8. Então, eu vou lá. Vou ver de novo, que está muito encostadinho aqui. Aqui. Vou lá no Draw, Block, definição de atributo. O próximo meu, eu vou atribuir todas as informações, é largura. Então, largura. Prompt é a pergunta que ele vai me fazer. Entre a largura, qual é a largura, aí depende de quem está desenvolvendo. E default, eu posso colocar a largura de 0,80. Não esqueçam que essa informação aqui vai vir na tabela. E a tabela a gente vai ler vírgula e não ponto. Aqui, o que eu posso fazer? Eu posso colocar outro, não preciso mais colocar no centro da minha circunferência, então eu vou colocar alinhado pelo left, pela esquerda, vou continuar usando títulos. Como eu havia falado no início da aula, alguns atributos não precisam aparecer, porque senão vai ficar meu desenho muito pesado, muito sujo. Então, eu vou colocar aqui o modo, é como esse atributo vai se comportar, invisível. Tá bem? Então, ele não vai aparecer na hora da inserção. E aqui, ponto de inserção, também vou manter
na tela. Dou OK e marco. Posso marcar aqui embaixo, aqui em cima. Eu vou deixar um padrão aqui ao lado, para ficar mais bonitinho. Ele é invisível, então ele não vai aparecer. Então, tanto faz. Mas vamos fazer tudo ordenado, tá? O próximo é altura. Então, eu vou de novo entrar em atributo. Vou colocar o tag de altura. Aqui, entre com a altura, qual a altura? E aqui o meu default, 2,10. Nós temos como padrão, portas e janelas sempre chegam à altura de 2,10 para você ter uma visão arquitetônica do processo, tá? Então, as portas têm 2,10 e as janelas, a altura máxima delas também vai ser 2,10, salvo projetos mais elaborados, enfim. Agora vem o pulo do gatilho, né? Se eu sempre vou manter essa configuração aqui de texto, eu posso clicar nesse box, nessa caixinha, e ele vai tomar como padrão todo o padrão do atributo anterior, que foi left, o estilo de texto tal, colocação do ponto do atributo na tela. E eu não preciso ficar mudando isso. E outra coisa, ó, quando eu dou OK, ele já é colocado simultaneamente abaixo do último que eu fiz, tá? Eu não coloquei nesse porque esse foi centralizado, eu não queria que ficasse centralizado, senão ia ficar até impossível de visualizar, tá bem? Vamos fazer o próximo atributo, que é peitoril. Peitoril não tem, tá? Mas a gente pode até deixar o default risquinho. Vamos fazer ele, então, peitoril, prompt. Nem vou colocar prompt. Eu vou colocar um risquinho, que vai aparecer. Deixo aqui ticado, ele vai ser invisível também. Coloco. Professora, eu preciso colocar ele? Não. Estou colocando aqui para a gente aprender mais, tá bom? P3. Já pus largura, altura, peitoril e agora eu vou colocar o modelo. No meu caso, é abrir. Então, vamos entrar de novo no prompt. Modelo. Prompt. Entre com o modelo. Qual é o modelo? Depende do que vocês querem colocar. E no meu caso, ele vem de abrir. Clico aqui na bolinha, porque ele vai ter a mesma altura de texto, o mesmo ponto de inserção, e é invisível. Dou OK. Próximo, modelo, material. Já estamos chegando no fim, tá bom? A gente vai colocar tag material, prompt, o material, entre com o material, digite o material. No meu caso, é madeira. Tico aqui também, e ele vai ser invisível. Então, aqui eu já fiz as duas coisas básicas para a criação do meu bloco atributado. Primeiro os desenhos, depois os atributos. Para nós relembrarmos, invisível ele não aparece na hora da inserção. Se eu deixar sem o ticket, ele aparece. Constante é um atributo, olha, tanto que nem aparece o prompt aqui. Ele não vai mudar, ele sempre vai ser fixo. Por exemplo, eu sempre compro daquele fabricante, então eu não vou mudar. Então eu posso deixar isso como constante. Verify é um atributo muito importante, tanto que ele vai perguntar 2 vezes. Ele vai fazer a verificação. Então,
Se eu colocar o preço, e para mim o preço é muito importante, eu coloco Verify. Não é, impossível selecionar 2 ao mesmo tempo, tá, ou, às vezes, dependendo do que você quiser, até 3. Então eu posso deixar invisível, constante, tá, invisível e Verify, aí depende do estilo que eu quero. O present, ele é quase parecido com o constants, mas eu posso mudar se eu quiser, se eu tiver intenção. Lock position quer dizer que ele vai ficar sempre posicionado naquela posição que eu inseri, ele não vai ficar andando. Eu posso tirar e aí eu posso mudar a posição. E multilines é quando lembra M texto, que vocês aprenderam em DCC1, que você pode criar um texto bem grande, que você clica um ponto e outro, e nesse ponto vai ficar o meu texto? Então eu posso colocar algumas informações do meu atributo aí. Não é usual, mas eu tenho essa possibilidade, tá bem? Então, criamos o desenho, criamos o atributo, agora a gente vai criar um bloco, tá? E aí ele já gera os atributos. O comando para geração de blocos, eu tenho 2. O block, né? Deixa eu digitar aqui, B-L-O-C-K. Ele cria um bloco que eu só posso usar nesse desenho. Eu não posso usar em mais nada. Então, se eu for fazer algum bloco atributado que eu só vou usar aqui, beleza, tranquilo. Mas se eu quiser usar em todos os desenhos que eu venha eventualmente fazer, eu vou criar um W-block. W-B-L-O-C-K, W-block. Ele aparece esse quadro de diálogos. Se eventualmente eu tenha feito um bloco e agora eu quero usar ele em todos os outros desenhos, eu posso com essa opção aqui, ó, Block. Vou selecionar o bloco que eu fiz e aí ele vai virar um W-block. O que que é um W-block? Nada mais é do que um arquivo, um DWG também. Eu posso inserir um DWG em outro DWG, tá? Ele não fica somente naquele desenho. Ele vira um DWG que eu posso inserir em qualquer outro. Se eu quiser pegar o desenho todo, ou se eu quiser pegar objetos do meu desenho, que é o meu caso. Eu fiz uma porta com atributos ali separado e eu quero utilizá-lo. Então, eu deixo selecionado Object. A primeira região é o ponto base, é por onde eu venho trazendo o meu objeto na hora da inserção. Então, no caso da porta, eu vou colocar onde encaixa no batente. No caso de uma pia, centralizando onde tem a saída de água. Então, cada lugar, cada objeto, ele tem um ponto de inserção. No meu caso, eu posso pôr X, Y, Z ou marcar esse pontinho e marcar onde eu quero inserir. Eu quero marcar exatamente aqui, que é onde eu vou inserir na minha parede, no meu caso, que é uma escala 1:100, que depois eu vou colocar 1:100, ou se for em desenhos com mais detalhes, eu vou colocar no meu batente exatamente aqui. Quando eu clico ponto de inserção, ponto base, ele já vem com X, Y, Z marcado e eu já estou com ele aqui mais em negrito, dizendo que eu já selecionei. Se eu quiser selecionar de novo, basta eu clicar e selecionar de novo. Eu posso selecionar quantas vezes eu quiser. Tá bem? Outra região é o objeto. Aqui eu vou selecionar os objetos que eu quero que faça parte. Basta eu clicar. Aqui também tem uma pegadinha. Se eu selecionar, abrir tudo, uma janela e selecionar tudo, ele sempre vai mostrar em ordem inversa do que está aqui. Eu quero que apareça na ordem que eu quis mesmo, largura, altura, que vai aparecer lá na minha tabela. Então, a primeira coisa que eu faço, eu seleciono o desenho. Selecionei o meu desenho e depois eu vou um por um, ó, marcando na ordem que eu queira que apareça na hora de editar o meu atributo ou na hora de inserir.
tá bom? Ah, professora, isso não me interessa. Então, abre a janela, seleciona tudo de uma vez, tá bem? Mas quem quer padronizar bonitinho, primeiro seleciona o desenho e depois, individualmente, o atributo. Dou Enter, porque eu já selecionei tudo. Logo abaixo, ele tem 3 opções de como vai se comportar esse bloco que eu acabei de fazer, esse desenho. Se eu quero que ele mantenha do jeito que ele está, então desenho e atributo. Se eu quero converter ele num bloco já, ou se eu quero apagar. Olha, está dizendo que são 12 objetos. Eu vou manter do jeito que ele está para vocês verem a diferença, tá? Logo abaixo, ele está o caminho, onde que eu vou gravar. De novo, quem é organizado com o seu material vai ter para sempre. Se você fizer essa porta de 80, se você daqui a 10 anos for desenhar uma porta de 80, com atributos, ela está lá bonitinha e feita. Você não vai colocar tudo da mesma pasta, porque senão você nunca mais encontra nada. Então, vocês podem abrir uma pasta chamada DCC2, aprove, dentro dela blocos e dentro dela portas. Ah, professora, tão organizado não, ou pelo menos blocos, né? Para depois você encontrar. No meu caso, como eu tenho já tudo bonitinho, eu vou deixar aqui no meu OneDrive. Eu já tenho tudo bonitinho dividido por blocos, tá? Que eu só estou dizendo como fazer. E vou colocar o nome de porta de 80. Dou OK. Ele já está aqui no caminho. Seleciono a unidade. Então, eu posso, no meu caso, nós estamos desenhando tudo em metros. Dou OK. Ele está falando que passa por cima, porque eu já selecionei uma que estava pronta, tá? Eu vou falar que passa. E ele criou. A original, mantém aqui. Lembra que eu disse que estava retido? Manteria todas as informações. Então, aqui eu venho com Insert, ou aqui com Insert, no menu Bar, Insert, ou aqui, Insert, Bloco, ou aqui, Insert, Blocos recentes. E está aqui minha portinha, tá? Basta eu clicar e trazer. Se eu quiser ver os atributos, ela está bonitinha, basta eu inserir aonde eu quero. Se eu quiser alterar qualquer atributo, clico 2 vezes e está aqui. Posso mudar o valor, posso mudar a largura, a altura, posso mudar opções de texto, posso mudar propriedades de layers, enfim. Tá bem? Se eu quiser inserir e forçar ou inserir novamente, eu venho aqui no Insert. Opa! Venho aqui por esse Insert, DWG. Vou lá no meu OneNote, que eu gravei. Quando eu clico, ele mostra se eu especifico na tela, mostrar detalhes, unidades, enfim. Aí está dizendo que já tem aqui no guardado, tá? Mas se não tivesse, eu poderia fazer por esse ponto também. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui?
Wallace, Jair, dúvidas? Pro, como que você colocou o tracinho no peitoril? Porque ele não aceita não deixar nada, tipo número. Ah, mas no porta não tem peitoril. Não, sim, mas pode deixar em branco na tabela. Pode, pode. Ah, não, tá bom. Tá bom? Então, eu falei que existem duas maneiras de você fazer, né? Uma fazendo todas essas etapas que eu mostrei. E outra é quando você vai colocar aqui, por exemplo, a largura, não coloca nada. Então, toda vez que você vai inserir o bloco, você vai ter que pôr a altura ali, a largura, perdão. Então, tem pessoas que preferem deixar assim e deixar, quando faz, já faz todos os atributos. E depois, quando eu vou fazer outra porta, vem aqui, ó, e copy. Copia, porque ele está sem largura nenhuma. Sem altura, sem nada, tá? Aí, se você, para quem está fazendo com poucas portas, no nosso caso, se for porta, é até válido. Porque aí você não precisa fazer todas as portas de 1 metro, de 80, de 60, de 70, enfim. Mas imagine num edifício que você tem 500 portas. Você vai digitar todas? Não, aí você volta para a prancheta, né? Então é melhor você já fazer tudo bonitinho e já inserir para não ficar alterando valores, tá bem? Então, há essas duas maneiras, de você deixar tudo bonitinho do jeito que está aqui, ou de você deixar tudo sem a informação e depois só ir copiando, só mudando o tamanho da porta e colando, copiando os atributos para ela de novo e fazendo double block, né? Você tá ganhando tempo só na hora da criação aqui, que perdeu o quê? 5 minutos? Tudo bem, vezes 10 portas, 50 minutos, mas você tem isso para a vida toda. Agora, se você deixa sem a informação, você vai toda vez que você for inserir, você vai ter que colocar essa informação. Tá bom? Então, o que que vocês vão fazer hoje? Tanto no térreo como no superior, levando em conta a tabela de esquadrias que vocês têm, vocês vão fazer todas as portas e todas as janelas, lembrando de novo que janela são só esses dois riscos. Então, qual seria o ponto de inserção para vocês? Eu colocaria exatamente aqui no meio, entre esses dois riscos, porque aí você vem na parede e coloca no meio dessa linha aqui, que faz parte da arquitetura alta, tá? Então, a janela são esses dois riscos horizontais ou verticais, com distância de 0,3 também, a circunferência e um risco aqui na metade dos dois riscos da esquadria, tá? Vamos fazer todas as portas, todas as janelas. Então, de J1 a J10, de P1 a P5 e o PE e o PG. Tá bom? Com as informações. Podem construir aqui do lado, criem o double block e depois insere, porque ele tem que ser um bloco. Se não for bloco, quando a gente for extrair as informações da tabela, não vai aparecer. E se você não fizer bonitinho, do jeito que está aqui, ó, tudo maiúsculo, tudo escrito em maiúsculo, bonitinho, um maiúsculo, outro minúsculo, vai ficar um maiúsculo e outro tudo minúsculo, fica feio, tá? Outra coisa, às vezes é 0,60 e não só 60. Às vezes você está com muita pressa e põe para 60. Então aqui vai aparecer duas casas decimais, aqui não vai aparecer nenhuma. Estamos colocando em metro, então a gente tem que seguir uma certa norma. Como eu falei, quantidade não precisa, porque a gente já sai, já extrai. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado. Às vezes, num projeto, você aqui, por exemplo, pôs PE,
IPG. Como o corte vai aparecer de novo no superior, o mesmo pé IPG, aqui, ó, não foi colocado, mas você pode colocar. Só que aqui você não vai colocar tributado, porque senão vai aparecer 2 portas de entrada. E não é verdade, só tem uma. Então, já pensou se você manda essa tabela para o pessoal de compras, ele vai comprar uma porta a mais. Se fosse de um edifício que você colocasse uma porta lá da área de serviço, que é só uma, e vai aparecer em todos os andares que você vai fazer, e você atributou, vai aparecer 10, 11 portas. Então, tome muito cuidado, que algumas portas, aqui tudo bem, não apareceu, de propósito, para vocês não colocarem na tabela, mas PE é só uma, tá? Tomem cuidado, se uma porta aparecer mais de uma vez, vocês podem indicar qual ela é. É até melhor que você indique. Porém, só uma será tributada.